Irmãos, o Diálogo da Fé hoje quer fazer uma reflexão e um estudo que eu estou fazendo em relação às pessoas evangélicas e protestantes, que são várias denominações, que eu não sei aonde é que Deus se encaixa nessas denominações, que eles dizem que só conhecem a Bíblia como fonte de fé, só fazem aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia disse, a Bíblia falou. E eu não encontrei a Bíblia determinando nenhuma religião evangélica, nenhuma religião protestante, nem no Velho Testamento, nem no Novo. Quando eu chego na primeira pessoa de Deus, eu vou usar esses termos, dando uma visão de um cristianismo centralizado no Velho Testamento, quando Deus se manifesta para os profetas. Aí, você analisando todas essas dinâmicas do Velho Testamento, Deus passa para as segundas pessoas, que são os profetas, para darem resposta à sociedade da época que existe um Deus. Mas para isso é necessário que os profetas digam ao povo que eles têm um Deus vivo, que ele está ali, mas é necessário que os profetas dê testemunho. Aí nós passamos a acreditar naquilo que os profetas estão pregando e anunciando o Deus deles. Aí a gente começa a acreditar em um Deus, mas sendo anunciado pelos profetas. Sem esses profetas, sendo a segunda pessoa que estão anunciando aquilo que eles acreditam e aquilo que eles têm como uma visão verdadeira de um cristianismo, passa a percorrer na história. Interessante é que o próprio Deus não escreveu absolutamente nada. Quem escreveu foi os homens da época, tendo aquela vivência de lutas, de batalhas, perseguições, de guerras, e muitas guerras e sangue derramado para chegarem até esse Velho Testamento. E ele manda que tenhamos cautela em tudo que a gente venha dizer e fazer. E eu observo que muitos protestantes, muitos evangélicos, são categóricos, gravam, decoram muitos capítulos, e eles vivem focados exatamente no Velho Testamento, e pouco vão na nova aliança de Jesus Cristo. Fico muito focado na segunda pessoa, que são os apóstolos, em termos diferenciados. Muito bem. Aí, quando esses apóstolos anunciam este Deus no meio de toda a sociedade, começa a se manifestar outra forma de chegar na terceira pessoa, que são os apóstolos, que vão receberem esse primeiro do Velho Testamento, que se torna uma quarta pessoa, que é Jesus na história. Veja bem, a primeira pessoa, que é Deus, anunciando ele ali, como base os profetas, fica na segunda pessoa, e quando chega na terceira pessoa do Novo Testamento, entra outra pessoa, que é Deus feito homem, o Messias, Jesus, sendo já anunciado pela pessoa de João, E o que nós temos que entender, eu sei que é difícil, é que quando a gente recebe esta anunciação de João, já está sendo escolhido e preparado este caminho para a vida desse Messias. E quando esse Deus se transforma no Filho do Homem, e começa a escolher outro grupo de homens para anunciar a palavra de quem? Da primeira pessoa, que é Deus, lá do Velho Testamento. Veja bem, quer dizer, chegando nesse sentido, vamos entender melhor. Deus, a primeira pessoa, do Velho Testamento, os profetas, a segunda pessoa, chegando no Novo, a terceira pessoa, dos apóstolos, e chegando na quarta pessoa, Jesus, Deus feito homem. Aí, essa primeira, segunda, terceira, chegando na quarta, esse Deus e este Jesus é uma só pessoa. Se transforma em uma só pessoa.
Veja o mistério de Deus. E esse segundo do Velho Testamento, que chega até o terceiro do Novo Testamento, vamos dizer que ele se coloca numa posição da segunda pessoa. Aquilo que eles anunciavam e aquilo que os apóstolos receberam de Jesus, esta nova aliança, uma transformação, dando uma nova cara daquilo que anunciava os profetas. É por isso que há muitas coisas Jesus aboliu aquilo que os profetas viveram. E os evangélicos protestantes ainda vivem muito aquilo que os profetas, anunciaram a decorrer do tempo. Então é necessário que nós possamos entender o significado da palavra de Deus. Porque eu não conheço Deus, sem não primeiro passar pelo crivo dos profetas. Porque os profetas dizem que Deus é aquele ali do Velho Testamento, tudo aquilo que aconteceu anunciado pelos profetas. Porque não há como você pregar Deus e dizer que você acredita nele antes que você acredite na segunda pessoa dos profetas, que foi eles que anunciaram Deus. Porque o próprio Deus, estudiosos da Bíblia, sabem muito bem que Deus não escreveu absolutamente nada. Quem escreveu foi os homens. Então, através da fé e aquilo que você acredita, você vai dizer que foi Deus. E você vai dizer que é Deus. Mas no meio há muitos charlatões que temos que tomar muito cuidado nas pregações, que são pessoas fajutas. Dentro do sentido profético, até você chegar numa visão apostólica. Veja bem, quando você chega lá no Evangelho de São Lucas, você pode observar que o próprio Jesus, no capítulo 12, versículo 40, ele diz aqui: estais, pois, preparado, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Então nós temos que estar preparados, porque não sabemos a hora que o Filho do Homem vai vir até nós. Mas só quem alerta é o evangelista. O evangelista dá uma visão daquilo que pode acontecer. Não é o próprio Jesus falando, não é o próprio Jesus dizendo, não é o próprio Jesus alertando, é os apóstolos. Como é que você pode diretamente dizer que só acredita em Jesus Cristo se você não passar pelo crivo e aquilo que os apóstolos estão dizendo? Será que você tem condições de louvar a Deus diretamente? Será que você tem condições de louvar a Cristo diretamente? Eu sei que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, mas nós sabemos que o próprio Jesus, no Evangelho de São Mateus 28, diz que esta autoridade que ele recebeu dá também aos apóstolos. Como é difícil entender essa escritura, E uma boa interpretação. É necessário que nós saibamos entender. Porque se essa autoridade é dada por Jesus a esses apóstolos, e esta igreja constituída por ele, e esses apóstolos deixam essa igreja e esse legado que é este hoje, aí faz essas confusões, essas maus interpretações, da Bíblia Sagrada. Agora você imagine você pegar um livro deste aqui e dar para uma pessoa que não sabe ler corretamente, que não sabe escrever corretamente. Como é que você vai escutar uma pregação, uma anunciação de alguém que não sabe ler corretamente? Dá para você engolir uma coisa desta? Você não sabe se o cara já leu esses livros, ou outros e outros e outros? É necessário que degustamos a história do cristianismo em todos os sentidos. Porque eu estudo a Igreja Católica, estudo as igrejas evangélicas, porque são várias, porque eu não sei que Deus é este que faz esta confusão no meio de todos nós. Então, o que eu gostaria de deixar aqui hoje é dizer o seguinte: quando você vê um pastor pregando,
colocando aquelas portas nas igrejas, para que as pessoas passem por ela, que vão receber uma graça, vão receber uma libertação, mas deixa a carteira no banco e o dinheiro lá primeiro. Quando você vê aqueles pastores fazendo orações fajutas e aquelas velhinhas dizendo que foi curada de um dedinho que doía, de uma coluna, de uma artrose, de uma osteoporose, né? Isto realmente é o que? É uma intercessão. Não é verdade? Quando nós pedimos a intercessão dos apóstolos, todo mundo se revolta, todo mundo diz que é idolatria. Agora, quando vê esses caras aí, né, dizendo que falou com Deus, que conversou com Deus, que orou e pediu a Deus, e aquela pessoa foi curada, isso significa o quê? É uma intercessão de um santo ou não? Tem aquela comunicação entre Deus e o homem, entre Cristo e o pregador? Quer dizer, nós temos que entender o que estamos dizendo e falando para os nossos ouvintes, porque senão vira uma confusão. É como esta explicação que eu estou dando aqui, que eu sei que não vai entrar na cabeça de muita gente, eu sei que é difícil, porque vocês vão sempre colocar Deus em primeiro lugar. Realmente, ele está no centro. Se você entrar na igreja católica, você vê lá o crucifixo, a imagem dele, Jesus está no centro, é o Senhor dos Senhores. Mas lembrando que ele deu essa autoridade aos apóstolos e à igreja. Não deu essa autoridade às igrejas evangélicas e protestantes. Não. É a liberdade de expressão que faz isto. Você não encontra na sua escritura nenhuma igreja que tenha um sentido e a ordem bíblica evangélica, sim humana. Haja vista que as igrejas em si, elas fazem muitas confusões, elas fazem muita discórdia, guerras, e muitas divisões. É isto que você chama de entender as escrituras? Porque eu tenho visto muitas pessoas lendo, mas ao mesmo tempo se torna inimigo da outra. Isto é ser cristão? Meu irmão e minha irmã, vamos colocar Deus, vou repetir, na primeira pessoa de toda a história. A segunda pessoa é os profetas, que anuncia este Deus, até chegar na terceira pessoa, que são os apóstolos, que vivem e dizem aquilo que aconteceu lá atrás. Mas observe que essa terceira pessoa, que são os apóstolos, está ali vivendo aquilo que o próprio Deus se colocou no meio deles e se colocou na quarta pessoa. Observem, depois a inteligência humana dada pelo Espírito observa que tudo isto, Deus e Cristo, é uma só pessoa. Os apóstolos e os profetas se tornam uma segunda pessoa, no caso, são segundas entre as demais pessoas, entre o novo e o velho, porque não tinha só uma só pessoa, mas tinha demais pregadores, profetas, e tinha outros apóstolos que anunciavam e anunciam, e a igreja continua aí anunciando este Jesus. Não o Jesus da discórdia, da separação, da enganação, mas o Jesus do Deus vivo, aquele que começa no velho, chega no novo, transforma as pessoas, dá inteligência para viver um cristianismo único, uma pedra fundamentada na Igreja Católica Apostólica Romana, discordada por muitos maus pregadores que distorcem severiamente a Bíblia. Agora, o que me chama a atenção é quando você vai observar um pastorzinho desses lendo, que você vê ele lendo erradamente, o cara já fica um pouco triste. Se ele já está colocando ali a leitura erradamente, como é que ele vai fazer uma interpretação corretamente? Vou repetir. Dá para engolir uma coisa desta? Dá para engolir mulheres sendo pastoras? Dá para engolir pastorzinhos que não sabem a gramática portuguesa? Dá para engolir esses caras e essas mulheres que se dizem? Meu irmão e minha irmã, abra o olho, porque isto não pertence a Deus. Vigie, abra o olho, porque há muitos falsos profetas por aí. Eu sei que vocês vão dizer muitas coisas, não vão concordar,
Mas estude, pesquise. Eu posso não estar certo em tudo, mas em algumas coisas eu digo para vocês que eu estou certo, porque Deus não veio trazer tantas denominações que cobram dos fiéis, que enganam os fiéis. Isto é bíblico? Abra o olho. Este é o Diário da Fé, dando uma resposta para as pessoas que se dizem que têm Deus como seu Senhor e Salvador. Será que é verdade? Mas observem, se vocês vivem como os profetas viveram, e os apóstolos e a igreja em si. Deus abençoe.